Olá pessoal, meu nome é Valfrido Ávila, eu sou o presidente da Tradener. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao canal Energia por dar essa oportunidade que eu venho aqui hoje falar para vocês um plano que a Tradener está oferecendo a todos para pensarem, estudarem, e ao próprio governo, que seria um Plano Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas PCH. Quero agradecer especialmente ao Marcos Basso, que é o CEO do grupo, e ao Hermano do Amaral Pinto Júnior, que nos transmitiu o convite de estar aqui hoje com vocês. Vamos iniciar então essa apresentação. Garanto que não vou cansar vocês e será de grande utilidade para o debate, não só agora, como dentro do Enase, e no futuro vocês vão estar falando bastante desse plano, tenho certeza. O que seria esse plano? É um plano bastante até desafiador. O plano seria construir 100 novas PCHs por ano, o que equivaleria quase a uma nova Itaipu no interior do Brasil. E proporcionaria, no mínimo, 1 milhão de novos empregos. É um plano desafiador, como eu falei, é um plano que o Brasil precisa, é um plano que todos nós do setor precisamos, e quando eu falo setor, não é só o setor elétrico, é o setor industrial, é o próprio governo, é o Brasil. Quando eu falo de um plano nacional de PCHs, eu não estou falando de um plano para os empresários, para os construtores, nada disso. É um plano para o Brasil, porque o dono dessas centrais é o Brasil, não são os empresários. Nós somos concessionários. E essa é a razão que me inspirou a falar esse plano para vocês. O que vai constar do plano hoje que eu vou descrever agora para vocês? A proposta de plano, um planejamento de construção, um planejamento da transmissão, um planejamento da venda e um planejamento da tributação. E os benefícios que um plano desse pode trazer a todos nós que trabalhamos na área, à indústria nacional e ao proprietário. Não podemos esquecer do proprietário, que é o Brasil. É a base para continuar transformando o governo, os empresários, os profissionais do ramo, dando uma base de eletricidade ao Brasil. Qual é o objetivo? Como eu tinha falado, 100 novas PCHs por ano. Desafiador. Por que desafiador? Temos condições, temos engenharia, temos projetistas, temos condição de fazer isso? Já lhe respondo que hoje não temos. Mas temos todas as armas e as condições de botar um plano desse andamento e rapidamente estarmos com esse objetivo sendo trilhado. Depois, não podemos esquecer que estamos falando de um plano para o Brasil. Praticamente, nós temos hoje em projeto ou em capacidade de se projetar obras em todos os estados brasileiros. E nos que não tiverem ainda, temos tempo em 10 anos de implantar. Então, quando eu falo 100, não são 100. Pode ser 95, pode ser 105, 120, vai depender de nós e do sucesso do plano. Hoje nós já vemos que temos disponíveis para implantação rápida 7.919 megawatts. São dados da ANEEL. E em desenvolvimento 5.694 megawatts. Esses já estão mais adiantados. Esses ainda não têm quem os faça, mas em 10 anos nós vamos ter capacidade
de procurar, dentro do que já está inventariado ou em novos inventários, de transformar esse número numa realidade. Por isso que eu digo, em 10 anos, uma nova Itaipu no interior do Brasil. Esse talvez seja o maior desafio, porque vamos levar desenvolvimento, emprego e melhoria da capacidade energética no interior, não na grande malha do Sistema Integrado Nacional. Essa é a proposta. Nós vamos fazer isso dentro de uma nova concepção de projeto. E aí, quando eu falo nisso, uma nova concepção de projeto, vamos ver o que está acontecendo hoje com o crescimento do nosso mercado. Nós temos aqui desde 1989 até hoje, aqui em 2021, a situação do nosso mercado consumidor marcado por essa linha verde. Hoje, atualmente, em torno de 66.800 megawatts médios sendo consumidos pelo Brasil. Vocês viram lá aquele número, eu pus 13 mil megawatts, não foi? Lembraram? Eu vou relembrar para vocês. 13.613. Mas isso é potência instalada. O que isso gera são aproximadamente 6 a 6.500 megawatts médios. Voltando ao nosso quadro, nós vamos ver que isso é praticamente 10% da energia que o Brasil consome hoje. É muito? É muito. É pouco? Talvez seja pouco. Por quê que eu falo isso? Porque hoje, quando a gente vê que o crescimento do mercado brasileiro e os diversos planos que nós praticamente desde o ano de 2000 não conseguimos acompanhar e que desde 2013, desde 2015 aqui até hoje, 2021, nós só crescemos 6.000 megawatts médios. Então, nós estamos fazendo aqui uma proposta para subir 6.000 megawatts médios em 10 anos com PCH. Porém, não podemos esquecer de uma coisa. Essas PCHs, elas vão estar distribuídas no Brasil, no interior do Brasil, ligadas nas distribuidoras, nas pontas do consumo, onde praticamente não existe energia elétrica. Hoje é comum, até perto de Brasília, onde hoje a Tradener está construindo algumas PCHs, faltar energia nos municípios, porque a rede integrada da malha nacional não atende os municípios pequenos. São pequenas redes que chegam até lá e que, com a introdução de um programa desse, nós vamos voltar essa curva, não todo, mas parte dela, para a inclinação de desenvolvimento que já era previsto no Brasil em 2000, 20 anos atrás. Por isso que eu digo, esse número é pequeno. Nós podemos ser questionados, por que um plano de PCHs? Por que não eólica, solar? A resposta eu já dei antes. As eólicas e a solar, elas estão integradas ao Plano Nacional. Elas são, eu vou mostrar para vocês aqui um triângulo interessante e as perguntas podem ser respondidas aqui. Eu estou falando de PCHs, vão lá no topo. A base vai continuar sendo no futuro eólica e solar. Nós não vamos crescer com tanta PCH. Nós vamos crescer com as PCHs até um certo limite dos nossos registros, da nossa disponibilidade hídrica. A base continua sendo solar e precisa um plano maior, é o plano decenal. Nós vamos estar atendendo com PCH parte dessa carga e do desenvolvimento que nós queremos. Hoje, nós já vemos que várias distribuidoras, e o nosso Paraná aqui é um exemplo, a Copel, já está transformando o antigo programa Luz para Todos, onde chegava no interior com linhas monofásicas, num plano chamado Paraná Trifásico.
E como é que vamos levar energia para toda essa gente se não construirmos também a geração lá nessa ponta que hoje não existe energia? Então, essa é a base do plano. Vamos contestar o plano? Vamos, mas para melhorá-lo, um plano que traz energia barata, não é energia cara. Aí vamos dizer, mas PCH é cara. Será que é cara? Vamos ver, e essa vamos demonstrar agora na sequência. Hoje, analisando os leilões que nós temos, nós vemos que as PCHs ocupam a quarta posição aqui, R$ 251 de média das novas obras. Vamos dizer, as UHS, as eólicas e as próprias solares, que aqui no quadro ainda dão, os leilões têm um preço médio muito alto, que já baixaram significativamente, já talvez estejam até em segundo lugar, vão, como eu mostrei, dar a base para o plano. Mas esse número, ele é um número que está inferior ao custo médio das nossas tarifas, vai melhorar em muito o interior e vai estar em consonância aqui com as energias mais baratas que nós podemos ter na operação do nosso sistema. Bem, na sequência, nós temos que planejar essa construção. Agora, dentro de um plano de 100 PCHs em 10 anos, 1.000 PCHs em 10 anos quase, né? São 100 megawatts por ano. Se nós temos hoje algumas óbices para transpor, e o maior deles são os licenciamentos necessários para isso. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer um planejamento de meio ambiente muito bem feito. Pelo contrário, eu estou no setor há quase 50 anos. Passei dos 50 anos já de setor. Comecei lá na ponta fazendo hidrelétricas. E desde a primeira hidrelétrica, nós cuidamos do meio ambiente de forma até, talvez, melhor do que hoje se faz os estudos, com ações que realmente mitigaram todos os problemas que lá no local aconteceram. E ao longo desses anos, desses 50 anos, eu falo agora, nós não vemos e não vimos, a não ser em grandes projetos, problemas ambientais. Nas PCHs, nós só vimos soluções. Todas elas, nós até podemos chamar de ilhas de riqueza. Pequenas PCHs, ao longo desses estados, vão trazer motivação para a região, para as escolas, para as pessoas que vivem em volta daquele empreendimento, melhorando desde a hora da construção até a hora da operação. E por que não dizer o porquê da PCH? A PCH, o pessoal fala, não, a PCH é uma obra que agride o meio ambiente. Impossível. Se nós fizermos uma comparação com a natureza, quem inventou as PCHs? Vamos lembrar, PCHs são pequenas obras com pequenos reservatórios que vão trazer riqueza ao local e ao país. Mas quem inventou isso? E a resposta mais fácil, né, para nós, a maioria que somos engenheiros, que estamos ligados a isso, talvez até sabemos responder com facilidade. Da onde veio a ideia da PCH? Vocês lembram? Do Castor. O Castor foi o primeiro a barrar os rios para pescar, para se divertir, para procriar, para dar alimento à sua família. E daí o homem aprendeu a fazer as primeiras centrais. Ou você pensa que isso veio da cabeça de quem? Veio da cabeça do Criador.
que pôs o castor aqui na terra para nos ensinar isso aí. Né? São coisas que o pessoal não gosta de falar, não falam muito, há muito não era falado, né? E nós engenheiros não temos esse costume de vender essas coisas de um modo correto. Mas olha só, 56 licenças de autorização para a obra que nós fizemos ao lado de Brasília. Começaram em 2008 e foram até 2018. 10 anos para se obter licenças. Impossível, né? E licenças que muitas delas são ligadas a outras. É uma licença depois da outra. E uma requer prioridade sobre a outra. E às vezes até com os problemas que a nação enfrenta, tipo a pandemia, por exemplo. Aí vem esse prazo de você tem que renovar o prazo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É impossível trabalhar desse jeito. É um óbice muito grande e que nós temos o dever de reduzir isso rapidamente a uma licença, como é nos grandes países desenvolvidos. Essa tem que ser a meta. Vocês podem me dizer, não, é muito difícil isso. Pode ser que seja muito difícil. Então vamos aumentar 100%. 2 licenças. Aí é até uma brincadeira que eu faço, é um desafio que eu faço, né? E não vejo dificuldade de se fazer isso. Como eu falei já anteriormente, se nós levantarmos aqueles projetos, os 556, que dão 7.919 megawatts, eles estão distribuídos, vocês vejam, na maioria dos estados. Tem 1, 2 ou 3 aqui que não tem. E não tem por quê? Porque não se pensou. É fácil, dentro desses 10 anos, a partir do 4º ou 3º ano, colocar projetos aqui também. Basta de quem? Basta a nossa vontade, a nossa capacidade de engenharia de colocar isso. Mas aqui estão todos os estados. Tem estados que têm 84, 94 PCHs. Imaginem, nós começarmos a desenvolver esse desenvolvimento 100 por ano, porque eu já acho que vai ser um desafio de 100 por ano, seria quase que liberar 5 por estado por ano, e eu tenho certeza que capacidade nós temos para fazer, porque a maioria das PCHs tem os mesmos problemas ambientais. E já sabemos quais são esses problemas. Não precisamos estudar todos eles cada vez. Basta ter uma boa orientação e o proprietário que faça todos os planos dentro de um grande plano pré-estabelecido e se responsabilize por a execução de todos esses programas. Então, nesse primeiro passo, 94 bi em investimentos, 88 mil empresas envolvidas, 667 mil empregos totais. Nesse primeiro plano, podemos abandonar uma ideia dessa? Impossível. Bem, agora nós ainda temos eixos disponíveis, mais 488, mais 5.694, quase que dobra o plano, dobramos a meta. 67 bi em investimentos, 63 mil empresas envolvidas, mais 480 mil empregos. Ué, difícil para nós? Difícil para nossas empresas de engenharia? Difícil para nossas escolas de engenharia? Ao longo de 10 anos, vão sair aqui 10 turmas de engenheiro em todas as faculdades do Brasil de engenharia. Então, nós vamos ter uma mão de obra nova, vamos manter o que, através de todos esses anos, nós temos mantido esse conhecimento de fazer hidrelétricas e dando a matéria-prima para a indústria nacional, que é a sua continuidade na execução das obras de base. Bem, vamos ver a história que nós temos. Lá desde o ano 2000, a história que nós temos é
de implantação desse número de projetos por ano. Aqui chegamos a ter 68 projetos sendo requisitados na ANEEL para serem implantados. O máximo que nós conseguimos num ano de interesses dos proprietários foi 68. Nunca chegamos a 100 por ano. E por que não chegamos? Pelas dificuldades que eu falei. Não só as de meio ambiente, não, tem mais. Eu vou falar delas e muitas delas ainda precisam ser dirimidas. O que tem acontecido, e esse foi o nosso exemplo, e que é um exemplo também que a maioria de quem construiu, né, enfrentou. 56 licenças, no nosso caso demoraram 10 anos, e depois a construção foram 2 anos para entrar em operação em 2020. Isso é uma demora na autorização inadmissível. Não podemos concordar com isso, não podemos avançar com isso, podemos perder até a capacidade de engenharia e da indústria, que já está acontecendo, se continuarmos numa razão de crescimento desse tipo. Então, esse plano que a gente está mostrando aqui também tem essa função de manter toda essa máquina viva. Como eu falei, não basta só essa ideia de licença. Isso é muito pouco, né? Nós precisamos também um planejamento da transmissão. Coisa que, quando nós falamos das usinas eólicas e das usinas solares, esse planejamento já está sendo feito, porque ele é feito dentro do SIN, dentro do Sistema Integrado Nacional. Agora, as PCHs não. As PCHs, elas são feitas, a maioria delas, dentro das redes das distribuidoras estaduais. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de colocar as distribuidoras dentro do planejamento da transmissão, da execução das PCHs. E como nós podemos fazer isso? Permitindo que o investimento seja reconhecido na tarifa e também na remuneração das distribuidoras, dos seus ativos, que hoje não é feito assim. Por que disso? Porque esse é um óbice também quase que intransponível. Cada vez que você vai fazer uma PCH num estado, a legislação e a parte dos estudos de engenharia de cada distribuidora no Brasil é diferente. Mesmo as que atendem vários estados, têm procedimentos diferentes, têm interesses diferentes. Mas se nós tivermos um plano nacional, onde elas veem que também vão estar integradas, elas vão ligar aquele sistema que eu já falei lá atrás, de luz para todos, de um Paraná trifásico ou qualquer outro estado trifásico que possa ser logo implantado, as próprias distribuidoras vão ter interesse em melhorar essa distribuição dessa energia, e isso só vai trazer otimização dos acessos e licenças aprovadas por ofício nas próprias concessões das PCHs. Hoje tem que pedir licença para a distribuidora, licença para o estado, licença para isso, licença para aquilo. As próprias distribuidoras, dentro dos seus estados, já podem entrar junto num planejamento nacional. Por quê? Porque elas também são concessionárias. Elas não são proprietárias dos seus ativos. Os ativos delas também são ativos da União. E a União pode unir esses dois ativos, melhorando em muito a distribuição lá na ponta, principalmente para os pequenos consumidores, pequenos produtores e para o agronegócio de um modo geral. Aqui também eu sugiro um pagamento de TUSD ou TUSD com direito ao desconto no fio
e tarifa nodal previsível e transparente, porque isso hoje é uma necessidade para todos que tentam ligar uma PCH nas redes de transmissão ou distribuição das distribuidoras. É difícil? É difícil. Mas nós teremos muito mais cabeças pensantes para resolver esse problema. De cara, o problema de transmissão, de ligação à rede da distribuidora, passa a ter uma cabeça muito melhor, muito mais integrada e com muito mais responsabilidade. Aqui agora, a gente vê o resultado do que nós conseguimos de 2005 até agora de implantação de PCHs pelos leilões. Aqui 2, de um total de 15. Aqui 7, de um total de 33. Aqui nenhuma. Aqui 16 em 2013. Aqui 3. Aqui 8. Aqui sim, em 2016 entraram 19, depois 20. Depois, em 19, entraram mais 19. Mas nunca conseguimos colocar 100. E quase que já digo que se nós quisermos implantar usinas em leilões, vai ser muito difícil conseguirmos isso nessa velocidade que eu estou propondo de 100 usinas por ano. Por quê? Embora eu tenha falado lá na frente, lembram? Do preço das PCHs, 250, é um preço muito alto para uma PCH. Muito alto. Como é que pode uma PCH custar R$ 251 por megawatt-hora? E eu lhe digo, nós tivemos nesse leilão aqui, de 2019, nós tivemos usinas aqui no leilão, ganhamos 3 PCHs aqui, e temos essa tarifa de 251, e é muito restritiva, difícil de ser alcançada. Precisamos ter um planejamento financeiro muito rígido, precisamos ter empreiteiro de primeiríssima qualidade, precisamos ter fornecedor de primeiríssima qualidade. Não estou falando que os outros fornecedores do Brasil não são bons, mas tem que ser gente que está acostumada a fazer as coisas rápido, com engenharia super abundante para poder fazer o que nós fizemos aqui com essas usinas que estamos colocando ao lado de Brasília. Quais são os pontos que podem melhorar? Já falei de 2. Quem prestou atenção sabe. O meio ambiente é muito caro. Chega a 30% do investimento. De 25% a 30% do investimento. É muito dinheiro, né? E em estudos que a maioria não se aplicam. Precisam ser feitos, mas com objetividade e não com aquele pensamento que hoje se tem de punitivo e de dificuldade a todos os passos da construção. Já falei da transmissão também. Ali tem também a parte de meio ambiente e temos a parte administrativa do setor, junto à ANEEL, junto à ONS, junto às distribuidoras. Se isso já a colaboração existe e vai ser remunerado com a vontade das distribuidoras, nós já diminuímos metade. Mas tem outro ponto super importante que eu aqui mostro, que é o exemplo da própria Trade na usina de Tamboril, no município de Cristalina. Aqui está mais ou menos a parte de impostos de 8 a 12% porcentagem em relação ao investimento direto. Muito caro, muito caro. E aí a gente vai ver o que existe lá. Hoje, benefício existe dos impostos federais, que é o REID para as usinas de infraestrutura. A proposta é que o REID incorpore todos os impostos durante a construção.
todos, e caiam para zero. E por que zero? Porque não se existe hoje, não tem plano, não se faz nada, esse imposto não existe, então não se está fazendo isso aqui, não entra isso aqui. Quando um ou outro abnegado faz alguma obra, como eu mostrei, uma obra por ano, 3 anos sem fazer, não faz nada, não existe imposto nenhum. Né? Então, o que eu estou propondo é 100 usinas por ano. E qual a justificativa? De que o patrimônio é da União e a ela reverterá. Opa! Então quer dizer que eu tenho que pagar imposto para dar uma obra pro governo? É isso. Você paga imposto e dá aquele bem para o governo. Dá não, é dele. Você constrói para ele. Depois você vai ter uma remuneração sobre o seu investimento. Investimento que você faz, que você paga o juro, que você tem todas as dificuldades, tem os riscos, inclusive de reforma tributária no meio do caminho. Ninguém é contra uma reforma tributária, mas eu estou fazendo aqui uma obra que vai reverter a União 100%. Ué, mas eu não tenho que, pelo menos, ter o meu capital remunerado? Sim, vou ter. Mas como é que é a legislação hoje? Não, hoje a legislação, você tem todo um arcabouço que não é fácil, certo? Mais a dificuldade de fazer esses pagamentos aqui, mas uma remuneração de 12% a 14% numa PCH é altíssima. É boa para qualquer investimento? Tem gente que não acha. Mas, vamos dizer, seria um bom investimento. Mas se eu for agora, em cima do retorno do investimento, cobrar um imposto a mais, como é que fica essa questão? Uma nova judicialização? Não, vamos dizer não, como se fala hoje, né? Não, isso está dentro do risco do investidor. E é em função disso, né, do risco do investidor, eu vou me dar ao ponto aqui de retornar, que nós estamos fazendo assim, 3 por ano, 5, 2, 1, 0, 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 0. Por quê? Por causa justamente do risco para o investidor. E agora, eu não fiz e não vou mostrar todas as contas, mas vocês que são investidores e vocês que são do setor já estão fazendo a conta de cabeça. Puxa, mas se eu diminuir o que não é necessário fazer, se eu diminuir a parte de transmissão do investimento, se eu diminuir o imposto durante a construção, o preço vai ser aquele de 251 que eu falei? Não. Nós estamos falando algo de 40% a menos. Ou 35%. Vamos fazer a conta com 35%. Então, 250, 35%, algo em torno de R$90. 250 menos R$90 são R$160. Aí nós vamos de novo naquela listinha que eu mostrei, e eu vou retornar lá, cansando vocês aí de ver, voltando para trás a minha apresentação, mas é super importante. Eu falei R$160. Nós vamos pular para primeiro lugar. Então nós vamos ter lá no interior a menor preço de energia de uma usina hidráulica que dá benefício a todos os entornos, né, da nossa ilhas de fertilidade, ilhas de riqueza. Vamos ter a menor custo de energia. Agora, não, mas aí nós não vamos cobrar impostos? Ué, na energia solar e na energia eólica, que os equipamentos são todos importados, não tem imposto de importação.
Então nós só estamos equilibrando as coisas, fazendo as coisas como devem ser. E vou lembrar mais uma coisa, na eólica e na solar, não existe o problema da concessão, não existe o retorno do investimento, não existe com o final da concessão, a devolução do bem à União, só no caso das PCHs. Então, nós não estamos fazendo as coisas certas. Você tirar o imposto de importação é uma beleza. É nós termos aqui energia solar e eólica barata. Aí você vai dizer, a Trader tem interesse nisso? Não, a Trader acabou de inaugurar a sua eólica na Bahia de 80 megawatts. A Trader está dando os seus PPAs para as usinas solares, de vários proprietários, não é de um, de vários. Eu não vou citar aqui, porque existe até a confidencialidade, mas são mais de 10 grandes investidores brasileiros. Nós hoje, os comercializadores que estão investindo no setor, já têm seus PPAs sendo aprovados pelo BNDES, pelo BNB, pelos bancos particulares. No nosso caso, foram os bancos particulares que fizeram todos, nenhuma tivemos bancos estatais, né? Então, nós vamos simplesmente trazer para o lugar devido o preço da usina, o preço da energia gerado por PCH. E qual a vantagem disso? Talvez, não falei ainda. A grande vantagem é que nós não vamos mais precisar de leilões, né? Nós não vamos mais precisar de leilões. Agora, nós vamos poder entrar à vontade de cada um, tanto nos leilões, se eles houverem, como também para o Mercado Livre. São preços competitivos no Mercado Livre. Por que não trazer? Se estamos à beira de abrir o mercado inteiro, né? Então, hoje, nós temos, com essas pequenas transformações, que eu acho pequena, como eu estou propondo aqui, um plano nacional que deve ser debatido e deve ser debatido rapidamente. Aqui, talvez dentro do Enase, ou no máximo até o final do ano, para já entrar em 2021 com esse plano na cabeça, né? Fazendo as coisas acontecerem. Mas agora vamos falar, eu falei, não, vamos diminuir os impostos, né? E olha aqui, ó, em vermelho é a tributação durante a construção que aconteceu de 2000 até 2021, baseado naqueles números que eu fiz de Tamboril. Eu fiz por uma média e pela potência. Olha, em vermelho aqui, é um gráfico que não chega a 2000. Mas se eu fizer um plano de 100 usinas por ano, esses impostos vão, eu já estou dizendo, começar aqui, ó, a partir de 2022, nós vamos começar a ter um crescimento de arrecadação através só do ICMS na energia, pus aqui. Fantástico! Nós vamos passar de algo do zero para 12 bilhões de reais, 12 bilhões de reais por ano para os estados, para os municípios, para as regiões, todas onde existe cada lago, onde existe cada implantação de um empreendimento desse. Então nós estamos trocando isso aqui, ó. Coisa que nós hoje não temos. Coisa que é riqueza que nós podemos distribuir pelo Brasil. Por que não fazer isso? Bem, eu já falei, talvez até demais, mas vamos listar aqui alguns dos benefícios, né, que eu já falei deles, mas este planejamento permitirá que mais de 100 projetos sejam implantados anualmente no Brasil. Nós vamos ter a expansão da matriz com fontes limpas e baratas, aumentando, né, a participação da PCH.
Nós vamos fomentar a indústria nacional com geração de mais de 1 milhão de empregos. Nós vamos aumentar a arrecadação dos estados. E nós vamos criar um novo mercado de energia no interior do país. O que significa isso? Aquilo que eu falei já no início. Quando se implanta uma PCH, ela está lá na ponta da linha da distribuidora. Mesmo as que nós estamos implantando a 80 quilômetros de Brasília, 70 quilômetros de Brasília, elas estão entrando na baixa tensão, melhorando em muito a capacidade de distribuição das empresas distribuidoras. E, com isso, a garantia de fornecimento melhor aos usuários daquela região. Eu descrevi isso aqui e lancei esse programa como um desafio. Ele é impossível de ser feito por uma empresa só, como vocês viram. Porque quando eu falei de 100 PCHs por ano, são 100 novos empreendedores. Mexe com todas as distribuidoras do Brasil, mexe com toda a parte de meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser facilitado. Tudo isso tem que ter uma nova filosofia de implantação. Tudo isso vai poder gerar mais recurso, tanto para os empresários, como para as pessoas que estão trabalhando para a indústria e para os estados que vão estar sendo beneficiados com isso, como eu falei. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Espero que vocês tenham entendido esse plano. Estou à disposição de todos para debatê-lo, para levar a vocês a facilidade que isso pode ser obtida. Precisamos melhorar essa facilidade de construção e essa facilidade de empreender. Além de tudo que eu falei, além da parte de engenharia, das dificuldades, temos certeza que esse tipo de projeto será muito melhor entendido pela área de investimentos, pela área dos bancos, e que vão trazer conforto a novos empreendedores no Brasil, não só como novos operadores, poderem investir no setor elétrico com pequenas usinas, melhorando em muito e distribuindo em muito mais a riqueza brasileira. Imaginem uma Itaipu sendo distribuída no interior do Brasil. Amigos, é o que eu tinha a falar e esperamos que o mercado livre, privado e equilibrado permitirá soluções seguras para o setor elétrico brasileiro. Sabemos que estamos na iminência da abertura do mercado. Essas pequenas atuações que eu mostrei mostram um novo mercado a ser atendido e a criação de muito mais empresas e distribuição melhor da riqueza brasileira. Muito obrigado a todos, espero que vocês me critiquem, espero que vocês debatam, e é só através de um debate novo como esse que nós vamos poder melhorar o Brasil. Essa proposta é uma proposta para o setor. Sabemos que todos os setores brasileiros precisam ser melhorados, mas o desafio encanta, o desafio principalmente para nós da Tradener, que há 23 anos batalhamos pelo novo mercado e pelo mercado livre de energia. Muito obrigado a todos.